Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Não é só benefício de incapacidade que tem atualização e estão mexendo não, tá, pessoal? Atualizações aí de pensão por morte do INSS também, agora em 2025 teve aí mudanças e olha, é necessário prestar atenção, tá? Em tudo no INSS, tá? Não tem sossego, ninguém tem sossego. A única maneira de você ficar sossegado com o INSS é você ficar pagando e não pedir nada em troca. Não fique doente. Não sofra nenhum acidente, não peça nada no INSS, que aí tá tudo bem, o INSS é maravilhoso com você. Agora, a partir do momento que você que paga o INSS vai lá cobrar algum direito seu, aí, meu amigo, muda de figura, você passa a ser um problema lá no INSS. A pensão por morte do INSS é um benefício importantíssimo, tá? Agora passou por atualizações relevantes que afetam diretamente dependentes de segurados falecidos. O objetivo de ajustar o sistema à realidade fiscal do país e as mudanças sociais, o governo está implementando novas regras que impactam desde o valor até os critérios de elegibilidade. Por isso é fundamental que todos, fiquem atentos para entender como essas alterações podem afetar os seus direitos. Uma das principais mudanças está relacionada ao cálculo do valor da pensão por morte. O INSS agora considera 60% da média de todos os salários de contribuição do segurado, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos. Quer dizer, no caso de pessoas trabalhadoras urbanas. Esse cálculo ele já vinha sido aplicado nos últimos anos, mas ele foi reafirmado com maior rigidez. E o governo ampliou a fiscalização para evitar fraudes, pagamentos indevidos. Além disso, houve modificações nas cotas de dependentes. O valor da pensão começa com 50% da média salarial calculada, com um acréscimo de 10% para cada dependente até um limite de 100%. Por exemplo, um viúvo com 2 filhos receberá 70% da média salarial do falecido. No entanto, quando os filhos atingirem a maioridade ou perderem a condição de dependência, a sua cota é extinta e não retribuídas, tá? Como acontecia antes da reforma de 2019. Outra atualização importante envolve os prazos de duração da pensão. Tá? Em 2025 foram mantidas as regras com base na idade do cônjuge, companheira ou sobrevivente. Dependentes com menos de 21 anos recebem por apenas 3 anos. Já aqueles com 44 anos ou mais na data do falecimento do segurado passam a ter direito a benefício vitalício. Tá? As faixas intermediárias elas variam de acordo com a idade, conforme uma tabela atualizada. Pois é, pessoal. Agora deixa eu dar uma informação importante, Essas regras que tem aí de pensão por morte, de dependente, para você. Nós temos aqui no Brasil, dentro da legislação, filhos de pessoas que ocupam altos cargos públicos. Filhos de militares e de alguns congressistas. Bom, dá um total de mais de 60 mil pessoas que são filhos dessas pessoas que eu acabei de falar. Vocês sabem qual é a média de pensão que essas pessoas recebem? Vocês sabem, tem noção? A média é de 30 mil reais por mês. Nós temos 60 mil filhos de militares, de congressistas, de pessoas de alto cargo a nível de governo. 60 mil pessoas recebendo uma média de 30 mil. Tem aqueles que recebem 40, tem aqueles que recebem 50. E deixa eu te falar uma coisa, não é até 21 anos, é vitalício. É vitalício, sabia disso? O que quer dizer que é vitalício? O pai lá morreu e o filho, se ele não casar, o filho ou a filha não casar, ele recebe até o fim da vida. Porque o pai dele foi um congressista, porque o pai dele foi um militar. Então, se não casar, não perde a pensão e vai receber até o último dia da vida. Vamos lá, 30 mil por mês até a morte, precisa trabalhar? O que essa pessoa... Você acha que uma pessoa dessa vai querer casar? É claro que vai juntar, vai ter relacionamento, mas não vai oficializar. 30 mil por mês, não precisa fazer nada, só porque o pai foi congressista. E você, meu amigo e minha amiga,
que o pai muitas vezes ganha 3, 4, 5 mil reais, paga lá com dificuldade, a vida inteira lutou para dar o bom e o melhor para você, quando morre entra nas regras de faixa de idade, entra na regra de dependência. Quem tem mais acima de 44 anos recebe, né, no caso o cônjuge, a companheira ou o companheiro, aí tem direito à pensão, mas os filhos não. O filho fez 21 anos, acabou. E quando ele faz 21 anos, se tem outros que recebem pensão, não vai tirar dele e distribuir o que foi tirado dele para dividir entre os outros dependentes. Não, a parte dele não é redistribuída. Então, olha aí. Agora, o filho dos outros, desses que não tem nada de especial, entendeu? São funcionários públicos. Olha aí, que lindo. Filhos de juízes, né? Olha que maravilha. Vocês não sabiam disso, né? Você que recebe aí a pensãozinha por morte aí. Tá aí, ó. Esse é o nosso Brasil. É, pessoal. Agora, em 2025, as regras de idade dos cônjuges foram mantidas, tá? Como eu falei. A novidade implantada agora em 2025 é a integração de dados com a Receita Federal, com o INSS, para cruzamento automático de informação sobre dependentes. Isso significa que, ao solicitar a pensão, os dados da renda e os vínculos familiares são checados em tempo real. Olha aí, acelerando o processo, mas também aumentando a exigência de documentos corretos e atualizados. O uso do CPF passou a ser obrigatório para todos os dependentes, inclusive menor de idade. Então já tem que providenciar, no caso aí, o menor de idade, um CPF. O INSS também aprimorou o sistema de atendimento digital, que agora os requerimentos da pensão por morte, eles podem ser feitos inteiramente a partir do aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de comparecimento presencial. Isso representa que é um avanço, né? Que não exige mais dos segurados que estejam aí abalados ou que tenham algum problema, ter que ir até a agência carregando documentos. Você pode digitalizar tudo e mandar aí até através do seu smartphone. Em relação a dependentes inválidos ou com deficiência, o benefício continua sendo concedido, tá, e perdura até a condição de invalidez ou deficiência, mediante avaliação periódica. Tá? Em 2025, essa avaliação passa a ser realizada de forma híbrida, com análise documental prévia, quando necessário uma perícia médica presencial. Essa mudança visa otimizar os recursos, tal, o blá 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 de sempre, né? E também o governo está dizendo que reforçou as exigências da prova de união estável, de casamento, com companheira ou com companheiro que buscam o benefício. Tá? Ficou mais claro agora que fotos, mensagens, contas em conjunto, testemunhas também podem ser usadas. Mas a apresentação de documentos formais, como declaração de união estável, registrada em cartório ou dependência declarada no imposto de renda, tem mais peso que esse tipo de análise. No caso dos filhos menores de 21 anos, a pensão continua sendo devida até a maioridade. No entanto, o INSS passou a exigir que os pais responsáveis legais atualizem periodicamente os dados escolares e endereço da criança ou do adolescente, sob pena de suspensão temporária do benefício até a regularização. Olha aí, ó. Você não é filho de militar, você não é filho de magistrados, você não é... Né? Outra atualização relevante diz respeito à acumulação de benefícios. Olha lá. Continuam válidas as regras de limitação e acumulação da pensão por morte com aposentadoria. Tá? O segurado que recebe 2 benefícios terá direito ao valor integral do benefício mais vantajoso e o percentual de um segundo, tá? Conforme as faixas de valores devidos na lei. Em 2025, essas faixas foram registradas com base no salário mínimo e no INPC acumulado. A pensão por morte para dependentes de servidores públicos federais também passou por atualização, tá? Alinhando parte das regras com o regime geral do INSS. Essa mudança busca padronizar procedimentos e reduzir distorções entre diferentes regimes, especialmente no que diz respeito à duração e ao valor inicial. O INSS também ampliou o uso da inteligência artificial para detectar indícios de irregularidade nos pedidos de pensão. Algoritmos cruzam dados com vínculos empregatícios, declaração de imposto de renda, registro civil, para verificar a autenticidade das informações prestadas. Isso aumenta a segurança do sistema, mas pode gerar exigências adicionais durante o processo de análise.
O processo de recurso administrativo também foi digitalizado. Quem tiver o pedido de pensão negado poderá apresentar recurso diretamente através do portal Meu INSS, com prazo de até 30 dias após a negativa, tá, pessoal? Presta atenção nesse prazo. A análise desse recurso agora estão sendo feitas com prazos mais curtos e o próprio sistema orienta, né, que o cidadão ele tenha documentos necessários para melhorar as chances de aprovação. Com todas essas mudanças, é essencial manter a documentação pessoal e previdenciária em dia. Dados desatualizados podem impedir o reconhecimento de dependentes, atrasar o pagamento ou até mesmo causar indeferimento do pedido. Manter o cadastro no portal Meu INSS atualizado, incluindo contatos, vínculo familiar, é uma prática preventiva cada vez mais importante. As atualizações da pensão por morte agora em 2025 têm o objetivo de tornar o sistema mais justo, segundo o INSS, tá? Ágil e sustentável. Basta ver como trata a incapacidade, né? E para você saber como trata também os outros benefícios, né? É aquele negócio, né? Você tem direito, mas agora se você for filho de militar, de general, de não sei quem, filho de magistrado, filho de ministros, né? Aí você tá bonito. Nunca mais você precisa fazer nada na vida, né? Fazer o quê? É isso aí, meu amigo e minha amiga. Nós, pagadores de impostos, trabalhadores, incansáveis, carregamos junto com os nossos empresários honestos esse país nas costas, pagando imposto, pagando um monte de coisa e sustentamos uma cambada de vagabundos, sabe? Políticos, militares, magistrados, não fazem porcaria nenhuma, não produzem nada. Uns são indicados por partidos políticos, outros prestaram concurso e acham que por isso estão acima do bem e do mal. E eu, você, que dedicou a vida inteira trabalhando, pagando nossos impostos, carregamos essa cambada de sem vergonha nas costas. Essa é que é a verdade, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, que assim você não deixa de estar atualizado. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. É tudo que eu desejo para mim e para minha família. Desejo-lhes em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.